para as pessoas, a pessoa não responde. Então, aqui, ó, gravando para você, então, a nossa específica de hoje, né? Terminar o assunto chamado origem da vida para a gente desembocar na evolução. Beleza? Então, dúvidas, bate-papo aberto, né? Ah, a pessoa da roça respondeu. Ah, estamos, né? Ok, não tem problema não. Que bom que vocês estão aí, minhas roceirinhas. Então, presta atenção no The Old Man aqui, ó. A origem da vida, né, é aquela história. Eu montei, tem outra sequência de slides aqui, né? Eu tenho duas sequências de origem da vida. Eu sempre fico virando aqui as duas. Só para a gente relembrar algumas coisas aqui, né? Aqui, ó, à esquerda, por exemplo, né? Assim, só título de curiosidade também. Me peçam uns slides, tá? Às vezes eu fico só mostrando aqui, mas bem que vocês podem ficar à vontade. Né? Olhada, manda um slide também. Os grandes defensores, né, pelo menos alguns, né, dos grandes defensores da abiogênese, aquela ideia, né, que a vida surgiria da matéria não viva, e aqui, ó, né, no lado direito, os defensores da biogênese. E lembra que a gente comentou, né, sobre as brigas, as discussões, a gente parou e falou um pouco sobre isso, né, sobre guerras, guerras científicas, né, no bom sentido. É o que fomenta, né, a ciência progride por conta das discussões, das brigas, né? É igual eu falo, ninguém é obrigado a concordar com a ideia que o outro propôs. Mas se você não concorda, você tem que ser bom o suficiente para, sei lá, discordar e, né, construir a sua. Então foi isso que aconteceu. A gente discutiu isso na aula passada, né? Aristóteles, cabeçudaço, né? O megamente aí. O Van Helmont, daquela ideia dos ratos, isso foi falado também, só recapitulando. Francesco Redi, dos frascos, né, da gás, e tudo isso eu falei na aula passada. Engraçado, eu fui lá no YouTube e vi, tem lá 2 visualizações. Engraçado, se para subir a aula não vai ver, né? E aí vão ter outros experimentos comentados também, de frascos, né? O Needham, o Spallanzani, as discussões entre os dois, a gente comentou, né? Aí, ó, Needham versus Spallanzani. E o finalmente da história, né? O Pasteur, né? O Louis Pasteur, que derrubou, né, a ideia da abiogênese. Beleza? Aí eu falei para vocês, não importa de que jeito foi, ele derrubou. Né? A gente explicou isso, está lá na aula gravada. Bom, pescoço de cisne, né? Bem explicadinho aqui. Ok. De novo, né? Os frasquinhos e tal. Eu falei da panspermia, eu terminei a aula falando de panspermia, sobre ciência no Brasil, né? Nossas lucubrações aqui. Falei em lucubração, deixa eu contar uma história para vocês. Lembra que eu falei para vocês, assim, sobre indignação de livros publicados em português, não tinha tradução, não sei o quê? Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui chama-se A Vida dos Vertebrados, né? Tá vendo? Assim, né? Assim, que chama A Vida dos Vertebrados. É porque, como eu tô dando aula de vertebrado, eu fico lendo esses troços aqui para falar para vocês, né? A Vida dos Vertebrados. Bom, esse livro aqui, cara, ele é a 3ª edição. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada, né, cara? Vamos ver se eu acho uma edição mais nova, né? Não sei o quê. Eu fui olhar, né? Procurei, né? Aí tem a 4ª edição, em português, né? Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada se compensa comprar a 4ª edição ou se a 5ª já está pronta sem tradução, né? Aí eu abri um site de livros, fui olhar. Você acredita, cara, que o livro que no Brasil ele está na 4ª edição, em português, ele já existe em inglês na 10ª edição. E não tem tradução para português, cara. Você acredita? Eu fiquei tão triste, tão decepcionado, tão frustrado com isso, sabe? Porque a gente que gosta de estudar, eu gosto de estudar, eu tenho esse defeito, né? Gravíssimo, inclusive. A gente que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de pegar coisa legal para ler, né? Inclusive para falar para vocês, fica tão triste quando você pega umas coisas dessas. No Brasil, o livro está na 4ª edição, cara. Na língua inglesa, o livro já está na 10ª edição. Né? Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, e essa semana eu falei, não, vou contar isso para os meninos da específica, que eu fui procurar o livro e achei ele na 10ª edição em inglês, não tinha tradução para português até hoje. Mas enfim, né? Aí vem a principal ideia. Todo mundo aqui, né, em sã consciência, já ouviu falar, então, na hipótese, na ideia de Oparin Haldane. Né? Oparin Haldane, então, fazendo as referências aí, ó, né? Eles chegaram às mesmas conclusões. Oparin, né? Alexander Oparin, John Haldane, né? Você já vê que essas ideias já estão bem perto da gente. Olha aí, ó, década de 1920, né? É interessante colocar essas coisas, colocar essas datas,
nessas matérias de caráter epistemológico, para vocês entenderem como a ciência chega até vocês, entendeu? Então, nós estamos falando de algo que tem ali mais, né, vamos dizer assim, tem mais ou menos 100 anos que isso foi proposto, né? Você fala assim, pô, mas aí, não, eu posso até te perguntar, se for assim, 100 anos é muito ou é pouco tempo? 100 anos para a ciência é pouco tempo, entendeu? Porque 100 anos tem muita coisa para ser contestada ainda, muita coisa sendo contestada. Por exemplo, quando o Oparin e o Haldane, eles propõem suas ideias, né? Que aí você vai perguntar assim, qual que é a ideia da evolução química, também chamada de evolução molecular, para explicar a origem da vida, né? É onde o texto do Dawkins, aquele primeiro texto que eu postei no grupo para vocês, ele vai encaixar, né? Porque aquele texto ele fala de moléculas. Exatamente. Você vai pegar aquele primeiro texto e vai encaixar nessa história que a gente vai começar aqui agora. Beleza? Então, é o seguinte, presta atenção no The Old Man. O Oparin e o Haldane, eles partem do princípio que as condições no planeta Terra, quando ele se formou, eles falam assim, a gente precisa saber dessa história de formação do planeta, de origem do universo. Não, isso aí só se na geografia eles perguntarem. Eu não sei como é que anda isso na geografia, porque, né, embora seja uma área correlata nossa, eu não sei do que eles tratam na geografia. Mas, assim, a título da biologia, não. O que você tem que saber é que, né, acho que é uma coisa óbvia também para todo mundo que está me ouvindo nesse momento, é um lance assim, ó, que o planeta não era, né, exatamente como ele está aqui hoje quando ele se formou, né? Isso é uma coisa óbvia. Se você aceitar, né, a ideia do Big Bang, lá, a explosão, enfim, lá, né? Bom, aí, cara, já que esse planeta não era exatamente como ele está hoje, o Oparin e o Haldane, eles começaram a estudar as condições, né, ambientais, digamos assim, do planeta Terra lá, quando ele se formou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. É muito tempo, né? 4,5 bilhões de anos é mais ou menos a data da formação da Terra, né? E aí, então, eles, através de estudos, né? Que estudos? Pô, estudos de química, do solo, de geomorfologia, de geologia. Pô, os caras estavam sabendo o que eles estavam falando, né? Não foi simplesmente tirar e falar assim, ó, um meteoro caiu aqui e as formas de vida vieram. Eles foram lá e estudaram, né? Fizeram análises e mais análises e propuseram a ideia deles, que a gente chama então de evolução química, evolução molecular, né? Alguns autores chamam também, já vi num livro, chama-se hipótese naturalista, né? Que parte das condições naturais, ambientais da Terra primitiva para que a vida surgisse, né? E aí ele vai, essa história do Oparin do Haldane, ela mexe assim, ela choca, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, com aquela primeira aula de biologia que todo mundo teve. Primeira aula de biologia que você teve no ensino médio, provavelmente, se não foi você que é nosso aluno desde o primeiro ano, você que não foi, não interessa, você já ouviu uma aula mais ou menos assim, ó. Um organismo, quer dizer, um ser vivo, ele é formado por sistemas, os sistemas são formados por órgãos, os órgãos são formados por tecidos, os tecidos são formados por células, as células são formadas por organelas, e as organelas são formadas por moléculas. Você já ouviu uma aula, você já ouviu, né, uma aula desse tipo aí em algum momento da sua vida no ensino médio. E quando o Oparin e o Haldane fala em molécula, é exatamente nesse ponto, né, que essa aula de biologia que você teve, com essa ideia do Oparin e do Haldane, pode se chocar. Porque eles foram geniais aqui. Eles não ficaram procurando a primeira célula. Eles não ficaram procurando os dinossauros. Eles não ficaram procurando Luiz Sérgio Brizola. Eles procuraram, antes dos seres vivos, eles procuraram as moléculas que formaram os seres vivos. Aí vem a sacada genial, porque essa ideia aqui é a ideia mais aceita para explicar a origem da vida. Entendeu? Porque eles mexeram na base molecular da vida. E isso hoje, né, assim, para você que não sabe, que muitos de vocês vão fazer medicina e outros cursos por aí, a biologia molecular é algo que avança assim, a passos cavalares dentro da biologia. Sabe por quê? Basicamente, porque já se estudou tudo que se sabia, né, sobre sistemas, sobre órgãos, sobre tecidos, muita coisa se sabe sobre célula. Mas e as moléculas que determinam a vida? Entenderam?
Então, cara, hoje estudar moléculas é o que há dentro da biologia moderna, biologia atual. Aí vocês vão ver na universidade, né? Tem ele aqui, tem, né? Tá ali, é um monstro. É um livro chamado Biologia Molecular da Célula. Maravilhoso, maravilhoso. Daqueles livros, se você pegar para ler, você não para. É um livro, um catatal de um livro, chama Biologia Molecular da Célula, que simplesmente, cara, é indescritível, entendeu? Porque hoje se pensa muito em estudo de moléculas. Então, por que Toparin e Haldane foram geniais? Eles até anteciparam, de certa forma, né? 100 anos antes disso aqui, 100 anos antes, 1920 nós estamos falando, algo que hoje é um tema muito recorrente da biologia, estudo de moléculas. Né? Aqui no específico a gente pode parar, pode falar sobre isso, pode abraçar essa ideia. Né? E aí, então, eles, né, partiram, né, de que a matéria-prima para a construção da vida eram os gases da atmosfera primitiva que você está lendo nesse slide, os famosos 4 gases: metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água. Né? Começa por aqui. Então, se alguém te perguntar assim, ó, quais foram, né, as fontes de moléculas, a matéria-prima molecular para a construção das primeiras formas de vida? Os gases da atmosfera primitiva. Compare essa atmosfera primitiva com a atmosfera atual. Não tem nada a ver, né? A atmosfera atual tem uma porcentagem muito alta de nitrogênio, uns 20, 21, sei lá, 20% de oxigênio, pouquinho de gás, pouquinho não, né? Uma quantidade crescente de gás carbônico e outros gases, né? É uma coisa bem diferente, né? Agora, é claro, né? E aí entra aquilo que a gente está discutindo aí da semana passada, do encontro passado, perdão. É claro que, é óbvio que tem gente que não aceita que foram apenas esses 4 gases. Mas, como o nosso negócio aqui é Enem e vestibulares, se alguém te perguntar quais foram os gases da atmosfera primitiva, segundo Oparin e Haldane, são esses que você está lendo aí, ó. Entendeu? Porque tem uns livros aí que gostam de ficar falando assim, não, mas tinha erupção vulcânica também, tinha liberação de gases de enxofre. E não, na verdade, a fonte de carbono não era o metano, já tinha gás carbônico, não sei o que, blá, blá, blá. Não interessa. Como eu falei para vocês, a gente não está aqui para discutir. Nós não temos lastro intelectual para peitar ninguém. Os livros comentam, mas as provas, as questões, quer dizer, o nosso norte, né, se baseia nisso aqui, ó. Então, os gases, segundo a Oparin e Haldane, eram esses 4 aqui, né? Aí o esboço da Terra primitiva, com as suas erupções vulcânicas, né? A formação dos mares primitivos, né? Uma história toda que eu vou te contando à medida que for passando aqui. Bom, aí, né, uma sequência, uma suposta sequência defendida por Oparin e Haldane, é esse desenho aqui, né? Que ilustra exatamente a sucessão de eventos, né? Os 4 gases aqui à esquerda, está faltando um quadradinho aqui, você me desculpa, e ali sobre esses 4 gases agiam 3 fatores ambientais. As altas temperaturas, lembre-se que o planeta estava em formação, né? Ele estava em formação, ele não tinha se formado, né, completamente. Então, o que acontecia? Ali, altas temperaturas, né, resfriamento magno, enfim. As descargas elétricas, já existiam íons, né, na atmosfera, e também a questão da radiação ultravioleta, porque não tinha camada de ozônio. Então, esses 4 gases sujeitos à ação desses 3 fatores ambientais, eles foram se combinando, formando moléculas orgânicas que estariam em suspensão na atmosfera. Com a saturação da atmosfera de vapor d'água, logo começaram a acontecer as primeiras chuvas. E essas primeiras chuvas, chuvas intensas, o suficiente para preencher todas as depressões da crosta terrestre, formando assim os mares primitivos, essas chuvas arrastaram essas moléculas orgânicas para dentro desses mares primitivos. Né? Esses mares primitivos com essas moléculas orgânicas, o Oparin e o Haldane, eles têm uma designação de sopa primordial. Assim, você pode encontrar nos livros assim, ó, sopa primordial, caldo primordial, sopa primitiva, caldo primitivo, blá, 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 blá. É tudo a mesma coisa. É um cozinhadinho de molécula orgânica, falar assim para você entender. Né? E aí já começa a primeira coisa, você tem que começar, né, a ficar ligado. Ou seja, a vida vai surgir na água.
né? Não é à toa que a água é a molécula mais abundante das formas de vida. A vida foi forjada em ambiente aquático. Isso aí é uma coisa que, independente das teorias que vêm depois disso aqui, das ideias que vêm depois, é algo que ninguém nega. A vida surgiu na água. Ponto final. Indiscutível. Agora, como que ela surgiu é outra história, né? Mas assim, surgiu na água a partir dessas moléculas que ali estavam. Então, o caldo primitivo, né? O caldo orgânico para alguns autores também, tanto fez, tanto faz. Tem alguns nomes aí que vocês vão encontrar, né? Nas questões da referência. Ou seja, um caldo cheio de molécula orgânica, né? E aí você já vai encaixando, por isso que eu passei aquele texto da Dawkins lá atrás, você lê, né? Mastigar, deglutir aquilo, né? Digerir, absorver, né? Você pega aquele texto do Dawkins e junta nisso aqui agora, que a gente está conversando. Essas moléculas todas ali, né, se combinando, reagindo, você pensa, tem noções muito boas de química, né? Todos vocês aqui, essas moléculas interagindo uma com a outra ali, tal, né? Enfim, você vai ter então, inicialmente, né, um modelo de organização molecular, que a gente chama de princípio de coacervação, né? Muita gente pergunta assim, ó, o Iada, o coacervado que a gente lê nessas histórias de origem da vida, ele é uma forma de vida? Não, pelo amor de Deus. O coacervado é um aglomerado, está lendo aí, né? Um aglomerado de moléculas orgânicas, entendeu? O coacervado, ele essencialmente são moléculas orgânicas polares, por isso que alguns autores acreditam, né, que as primeiras moléculas que surgiram nessa brincadeira toda, nesse cozinhadinho todo aí que a gente está descrevendo, sejam moléculas semelhantes a proteínas, eles chamam então de proteinoides, né, dependendo do livro mais denso que você pega, e por conta dessa condição polar desses proteinoides, esses coacervados estavam sempre envolvidos com a película de água ao redor. Qual é vamos dizer assim, qual é o lance do coacervado quando se menciona a origem da vida? O coacervado ele não é uma forma de vida ainda, mas ele representa a organização molecular necessária para o surgimento da vida no planeta. Entendeu? Então, todo mundo lê sobre coacervado. Fala assim, então as moléculas lá no caldo primitivo, né, formaram os coacervados. A gente explica o que é coacervado e tal, né, muita gente tem dúvida. Coacervado é um aglomerado de molécula orgânica, proteinoides, né, segundo consta lá na ideia de Oparin-Haldane, proteinoides que eles têm, né, por características polares, a atração de moléculas de água, uma película de água ao redor deles. Não é forma de vida, mas representa, né, a importância deles nesse processo, né, em poder ter sido verificado esse processo, é exatamente a organização necessária para a vida surgir, né? Porque, assim, ó, uma pergunta que eu poderia lançar para vocês, respondendo aqueles quizzes que vocês odeiam responder para a gente. O que é vida? Aqui cabe uma pergunta, né? Assim, que a gente só pode fazer aqui nessas aulas. O que é vida? É um conceito difícil. É um conceito difícil. O que quer dizer vida? Né? Aí, assim, um conceito muito simples que eu vou jogar aqui para vocês, a gente poderia fazer um dia uma aula só sobre o conceito de vida. Mas, assim, conceito simples. Vida é um sistema organizado e autorregulado de reações químicas. Você concorda? Ó, pensa no que eu falei. Ó. É um sistema organizado, né, e autorregulado através de reações químicas. Por que você está vivo nesse momento? Todo mundo, eu, vocês, todos nós aqui. Porque nesse exato momento estão existindo alguns milhões, bilhões talvez, de reações químicas acontecendo na gente nesse momento. Reações químicas que a gente chama de quê? De metabolismo. Né? Bom, então, para ter vida, você precisa de organização molecular. E o coacervado representa esse start, né, que vai gerar, né, no caso, as primeiras células, as primeiras formas de vida. Agora preste atenção aqui em mim uma coisa. Ó.
de coacervado, minha mão esquerda, até as primeiras células, minha mão direita, ninguém sabe exatamente como foi. Claro, ninguém estava lá, nem Brizola, nem Peixoto, nem Luiz Sérgio. Ninguém estava lá. Entendeu? Então, houve a organização molecular coacervada. Desse coacervado até as primeiras células, há um grande ponto de interrogação. O que realmente aconteceu? O que exatamente aconteceu? Sabe esse ponto de interrogação que eu falei para vocês? Entre os dois aqui, minhas duas mãos, é onde você vai pôr aquele texto do Dawkins. O que diz o texto do Dawkins para você que lê o texto do Dawkins? Ele diz que nesse caldo orgânico, né, nessa sopa primitiva, nesse meio de tanta molécula, apareceu num belo dia lá, né, um belo dia, entenda, né, não foi um belo dia. Apareceu lá num belo dia, totalmente ao acaso, uma molécula que não era a maior, que não era a mais complexa, mas era uma molécula que fazia uma coisa que ninguém fazia antes, cópias de si mesma. Né? Cópias de si mesma. E aí, naquele texto, no capítulo 2 lá, né, do livro Dawkins, o gênio egoísta, aqui em algum lugar, sei não. O Dawkins chama a molécula de replicadora, né? E a replicadora, nessa de fazer cópias dela mesma, ela começa, então, né, a tornar-se abundante nesse caldo, né? Essa replicadora, ao fazer cópias de si mesma, ela vai cometer alguns erros. Como é que a gente chamaria hoje esses erros, hein, da replicadora? Mutações. Quando o textinho do Dawkins, ele fala assim, ó, a molécula replicadora, né? Ele fala assim, nenhum processo de cópia é perfeito, né? Todo processo de cópia tem sua falha. Exatamente aí, ó, onde ele cutuca ali, né? Ele fala assim, ó, as mutações que a gente escorreu. Então chega um ponto nesse caldo orgânico aí que tem muita molécula replicadora e o principal, tem muita molécula replicadora de vários tipos, né? Só que essas moléculas replicadoras, segundo ele, né? Eu estou resumindo o textinho que está lá para você ler. Se você não leu, não tem problema não, tá? A gente põe lá, essa coisa aqui não tem esse caráter obrigatório, né? Mas é bom para quem gosta de biologia, quem gosta, né, de ficar lendo. E aí o que acontece, cara? Essas moléculas replicadoras de vários tipos, né? Todas elas usavam moléculas menores no caldo para poder sobreviver, né? Entre aspas, sobreviver é um termo foda quando a gente pensa em molécula, né? Poder fazer suas cópias, enfim. E aí, meus aluníssimos, gente boa, chega um ponto que vai começar a faltar essas moléculas pequenininhas nesse caldo para as replicadoras fazerem suas cópias. E aí, então, vai começar lá, né, segundo o que ele descreve, a chamada guerra das replicadoras. A replicadora que conseguir, né, se mostrar mais eficiente nesse processo de fazer cópias, utilizando moléculas do caldo, sem permitir que outras façam, ela vai se preservando. Então, você imagina assim, ó, vamos supor, um exemplo, você imagina esse caldo orgânico com 100 tipos de molécula replicadora diferente. E aí começa a faltar, né, moléculas pequenas para essas replicadoras todas fazerem, né, suas cópias. Aí começa, entre aspas, uma competição entre elas. De forma que, após algum tempo, sobra só uma replicadora. Quem que é? Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de tudo quanto é forma de vida hoje. É o DNA. Entende? E se você parar para analisar agora, uma análise que a gente só pode fazer assim, né, nas aulas como essa, esse DNA dentro das nossas células, o que é o DNA? Quando você estuda DNA lá, alguém vai para você que DNA, você fala assim, o DNA ele é formado por ácido fosfórico, por uma pentose, por bases nitrogenadas, são moléculas. Onde essas três, ou melhor, onde esses três tipos de moléculas surgiram? Provavelmente no caldo primitivo, filho. Há quanto tempo atrás? Há mais ou menos 3,5, 3,6, 3,8 bilhões de anos atrás. Há uma, né, uma incoerênciazinha aí, não interessa.
O que vocês têm que pensar é que aquilo, por exemplo, que a gente chama de célula, qualquer que seja, nada mais é do que uma armadura molecular. Essa molécula replicadora que o Dawkins conta naquele texto que a gente está jogando aqui em cima, é uma molécula que se escondeu dentro de uma armadura, né? Falou assim, ó, vou construir um negócio aqui ao redor de mim para evitar, né, eu me expor demais ali, ó, vou usar de outros subterfúgios, né? Enquanto algumas moléculas replicadoras enfrentavam competição entre elas, assim, na cara dura, essa molécula replicadora que vai ser o DNA, ela fala assim, não, peraí, para que, né, ó, malandramente, né? Para que eu vou me expor diretamente? Não, peraí, aprendi um negócio legal aqui, ó, vou construir um negócio aqui ao redor de mim, que daqui a muito tempo alguém vai chamar de membrana plasmática. Membrana plasmática é o quê? Fosfolipídio, molécula, proteínas, moléculas. Assim, Yada do céu, para o mundo que eu quero descer, Yada. Não, não acredito. Gente, vocês nunca tinham pensado nisso? Se você lê o Gênio Egoísta, então, meu filho, você muda de curso, você vai fazer filosofia. Se você lê o Gênio Egoísta inteiro, você quer fazer medicina nesse momento, você vai fazer filosofia. Você entendeu o sentido da vida. Por isso que, e aí o que acontece? Esse DNA, né, essa replicadora dentro de todas as formas de vida, ele só tem um intuito: preservar-se a qualquer custo, fazer cópias de si mesmo. Entendeu? Então, te apresentei, né, lá, de acordo com o texto do Dawkins, com essa aula que a gente está dando aqui, exatamente qual é o lance, né, da vida no planeta Terra, né? Então, meus anjos, meus alunos, entendam a vida dessa forma. Ela surge a partir de moléculas nesse caldo primitivo, né, nesse caldo orgânico, nesse caldo primordial, como queira. Uma molécula sobrevive, né, dentre tantas outras que supostamente existiram, ninguém sabe também, né, pode ser que o Dawkins esteja errado. E essa molécula se escondeu, né, ou se esconde até hoje, dentro de armaduras moleculares que nós chamamos de células. E continua executando a mesma programação desde que ela surgiu lá há, como eu te falei, 3,6 bilhões de anos atrás. Se lá naquela época, no caldo orgânico, onde não tinha, né, quase nada, só tinha molécula ali, essa replicadora, o lance dela era fazer cópia dela mesma, hoje, essa replicadora dentro de mim, dentro de você, dentro de tudo quanto é ser vivo na face da Terra, nos obriga a reproduzir. Nos obriga, literalmente, nos obriga a reproduzir exatamente porque ela mantém a mesma programação primordial surgida lá nesse caldo orgânico, que é o quê? Fazer cópias de si mesmo. Não, Yada. Eu sou um escravo do meu DNA? É, você é um escravo do seu DNA. O DNA é o verdadeiro anticristo, você quer saber da verdade? O DNA é o verdadeiro anticristo, porque ele comanda todas as formas de vida da Terra. A humanidade vai se extinguir, nós vamos morrer, nós vamos acabar com o mundo, não vai sobrar mundo para humano. Mas vai sobrar quem? As baratas. E lá dentro das baratas está quem lá? O DNA, obrigando as baratas a fazer o quê? Baratinha. As baratinhas vão morrer, vai sobrar os tardígradas. O que tem dentro do tardígrada? Uma forma de vida, DNA. E o que o DNA obriga o tardígrada a fazer? Reproduzir. Por isso que o livro chama o gênio egoísta. Ele não quer nem saber. Ele só quer preservar-se. Né? Mas não é para você ficar surtado. É só para você entender, né? Aí você fala assim, pô, mas isso é muito bruto, né, cara? Isso é muito determinista, né? É bruto, é duro, é dolorido saber disso, né? É dolorido saber que aquilo que você chama de essência humana nada mais é do que uma programação do DNA. O DNA, como é que o DNA age na reprodução humana? Coitado, né? O DNA também deve ter uns grilos, né? Umas coisas assim, porque o DNA faz a gente acreditar em algo chamado amor, né? Por quê? Porque quando você ama, você quer ficar com aquela pessoa. E quando você quer ficar com aquela pessoa, né?
pelo menos no sentido biológico das coisas, você quer fazer filhos com ela. Se você faz filhos com ela, o DNA se preserva, você obedeceu a ele. O DNA odeia quem usa camisinha. O DNA odeia a homossexualidade. O DNA é o verdadeiro anticristo. E a devolução, não. É só aqui na específica que a gente pode falar disso. Se a gente faz dentro de sala de aula, o povo surta, sai correndo. Mas sabe qual que é o segredo agora? É cada um de nós acreditar em Deus. E ter uma religião. Né? Porque se você for seguir essa lógica bruta do DNA, cara, você pula. Você fala assim, não, pra que eu existo? Obedecendo essa molécula sem vergonha que surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas para, você que gosta muito de biologia, para e reflita nisso que eu falei. Todas as formas de vida da Terra estão programadas para, não importa o motivo A, B ou C, as consequências, as causas, para reproduzir. Todo mundo que está vivo nesse momento vai buscar, em algum instante da vida, a reprodução. E a reprodução segue a programação básica da molécula replicadora do caldo orgânico. É ruim, né? Mas é assim que a gente tem que explicar essas coisas para vocês, né? Tá, daqui a pouco eu falo sobre Prion, essas coisas aqui. Deixa eu terminar aqui, então, sobre Enem vestibulares. Ó, o barulhinho, ó, que legal, ó. Aí o seguinte, presta atenção em algo aqui que dá muita confusão. Como vocês viram lá, o Oparin e o Haldane, eles propuseram as ideias em 1920, né? Beleza. Eles, ó, presta atenção no que eles fizeram. Eles propuseram as ideias. Né? Uma ideia legal, né, cara? Essa do Dawkins, não, Dawkins foi depois. Mas eles propuseram, ó, legal, né? Coacervado, forma de vida, não sei o quê, né? Mas quem provou, quem, né, foi lá e atestou que o Oparin e Haldane estava certo, foram experimentos realizados por outros cientistas, olha só quando, em 1953. Tá vendo? Nessa época, o Goianésia já tinha sido fundado, né? Bem, eu acho. Então, 1953 foi com Stanley Miller, né, um cientista americano, ele construiu, né, quer ver, ó? Cadê o Stanley? Aqui, ó. Ele construiu uma máquina, né? Ele construiu uma máquina e ele simulou as condições da Terra primitiva, né? Ou seja, colocou dentro dessa máquina os 4 gases, submeteu esses 4 gases a descargas elétricas, a ultravioleta, altas temperaturas, enfim, né? E no final das contas, ele obteve moléculas orgânicas, né? Então, quer dizer, o Oparin e Haldane, eles não estavam, né, errados. Então, os experimentos de Miller, né? Stanley Miller, Harold Urey, você está vendo ali em cima, Melvin Calvin é aquele da fotossíntese, do ciclo de Calvin. Quem mais, hein? O Sidney Fox. São 4 experimentos descritos nos livros de vocês. Mas se você pegar a lista que eu mandei agora há pouquinho, para vocês a aula começar, você vai ver uma questão mostrando exatamente o aparelho do Miller. Né? Pode abrir a lista e olhar para você ver. Tá vendo? Isso é para mostrar, porque, né, uma coisa que eu falei no curso Sul. Gente, você que está em vias de Enem, o que mais aparece agora é falso profeta. Né? Você não vai acreditar em falso profeta. A Bíblia já fala isso para você, não fala? E por que é o falso? Por que é o profeta? O profeta é aquele assim, não, esse assunto tem que estudar, não, porque ele não cai. Gente, você não sabe. Essas listas que eu estou pondo para vocês na específica são questões bem recentes, cara. Bem recentes. Eu estou deixando a fonte, estou deixando o ano para você ver. Se não me falha a memória aí, ó. A lista que eu joguei para vocês aí agora tem uma maquinazinha dessa aí, e a questão é de 2019. Né? A questão é de 2019. Então, para você que acha que essas coisas não caem, né? Porque eu sei que aqui dentro tem gente que não vai fazer só Enem. Alguns de vocês vão fazer vestibulares, vão fazer FUVEST, Unicamp, né? Algumas particulares, enfim. E essa preparação é importante também, se lembrar dessa história do Miller aí. Agora, o Miller, né, cara, não tem como eu deixar de contar para vocês uma das questões mais filha da puta que já apareceram em todos os tempos nos vestibulares por aí, né?
Era um vestibular desse para medicina, né? Eu não sei por que cargas d'água o povo quer. Eles acham assim, não, vestibular para medicina na parte não sei o que, tem que ser, a prova tem que ser fuderosa. Você selecionar os melhores alunos. Beleza, ótimo, né? Quer fazer uma prova boa, faz. Mas quando a gente fala fazer uma prova boa, não é fazer o que eles fizeram, que eu vou te contar aqui. Uma questão sobre a origem da vida. Tá lá, né? Os itens era para você julgar, marcar certo, errado, sei lá como é e tal. Aí, presta atenção. Presta atenção para você entender o que é questão filha da puta. Fala assim, ó, as ideias de Oparin e Haldane, propostas, né, na década de 1920, foram devidamente corroboradas, confirmadas, né, por Stanley Miller. Quando eles foram escrever Miller na questão, eles escreveram Miller com, em vez de escrever Miller, igual você está lendo aqui, ó, com I, escreveram Miller com U, tremado. Miller, né? M-U, trema nem existe mais, né? Miller, e Urey, não sei o que, construíram aparelho para provar a ideia do aparelho do Haldane. Todo mundo falou, mas foi verdadeiro, né? A maioria. Sai o gabarito. O item está errado. Justificativa do gabarito da universidade. Stanley Miller era americano. Na prova estava escrito Miller com U, que é pronúncia alemã. Eu posso escolher o que a gente faz com essa garrafa, uma pessoa que fez essa questão? Ou vocês vão escolher? Vamos supor que você estivesse fazendo essa prova. Essa garrafa? Pode ser essa garrafa? Pode ser a vida dos vertebrados também? Você quer? A garrafa, tudo. Pega assim, ó. Um cara desse faz uma questão dessa. Entendeu? Isso é uma questão filha da puta. As particulares adoram fazer questãozinha filha da puta. Veja bem, se no calor das emoções ali, né, você com um monte de informação e tal, você vai lembrar que o Miller aqui é com I ou com U. Tem tanta maneira do cara cobrar esse assunto de forma inteligente, para julgar se você realmente sabe o assunto. O cara me pega e faz uma questão, troca um I por um tremado. Aqui, ó, tá, entendeu? Um cara desse, eu fico indignado, cara. Se você não fica, eu fico, né? Mas o detalhe importante, uma coisa que você não vai me responder nessas provas, não foi o Oparin que provou nada. O Oparin só propôs a ideia, gente, pelo amor de Deus, né? Eu falei para vocês que o Oparin está em década de 1920, né? E o Urey e a galera dele aqui, o Miller, enfim, lá de 1950 em diante. Cuidado com isso. Não, isso cai. E pior que cai. Cai e o aluno ainda erra. Porque fala que o Oparin que construiu a máquina, construiu o aparelho aqui. O Oparin só propôs as ideias. Só escreveu o artigo científico e publicou. Quem foi lá e provou foi o Miller com a galera dele. Cuidado com isso, tá? Assim como em evolução também, vou comentar algumas coisas com vocês. Por exemplo, Darwin, né? Um exemplo. Darwin, não sei o quê, né? Mutação. Darwin nunca falou mutação. Então, quando a gente fala que a matéria é de caráter... É igual você falar assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Quando cai essas questões de origem da vida e evolução, seria o mesmo, só para você, né, assim, ó, que numa prova de história tivesse escrito assim, ó, Calígula, às margens do rio Tigre e Eufrates, gritou independência ou morte. Você olha para isso e fala assim, pô, tá errado. Você concorda comigo? A mesma coisa essas matérias que tem cientistas e o que eles falaram. Tem uma questão, acho que é a primeira questão da lista que está falando sobre, primeira, sei lá, falando sobre isso. O que cada cientista fez, deixou de fazer. Porque às vezes vocês acham assim, não, é aquele aluno bobo, né? O cavalinho de carroça. Ele, não, eu só tenho que saber que, na verdade, quem gritou Independência ou Morte foi Dom Pedro I, as margens do Riacho Piranga, lá em São Paulo, né? Aí, quando vem umas questões dessa, perguntando o que o cientista tal fez, falou, você pensa assim, não precisa saber isso, não precisa. Porque depois ainda fala que o Miller é que ajudou o Oparin. O Miller nunca encontrou o Oparin, gente. Entenderam? Então, presta atenção nisso. E desculpe ser enfático, assim, porque, por exemplo, o NB, cara, o NB há 2 anos atrás cobrou uma merda dessa aí. Eu falo merda porque às vezes é meio chato, né? Você ficar gravando o que cada um falou. Mas vocês conseguem fazer isso em história? Por que vocês não conseguem fazer isso em biologia? Né? Foi Nero que gritou independência ou morte no Tigre Eufrates, na Mesopotâmia, no colo
Nabucodonosor? Não, né? Então, mesma coisa aqui. A UNB, 2 anos atrás, no vestibular de meio de ano dela, perguntou sobre um negócio do Lamarck. E não foi o Lamarck que propôs o negócio lá e colocaram o nome do Lamarck. Todo mundo errou. Foi o maior chororô dentro do pré-veste. Iada, eu errei. Aí eu falei assim, não fui eu que dei evolução para vocês, né? Quem deu foi meramente ao acaso. Quem deu, não fui eu que dei evolução para vocês, né? Então, aí os caras choraram. Não, eu vou entrar com recurso. Você vai perder. Entendeu? Então presta atenção, o que cada cientista fez, deixou de fazer. Tá? Essa lista mostra um pouco disso. Tranquilos? Falando demais, né? Mas é assim mesmo, né? Aí o aparelho do Miller de novo. É um desenho comum, né, cara? Olha que bonitinho ele aí, ó. Os 4 gases, né? Tal. Aí, letras, eu odeio letras. Bom, aí, né? Vieram, então, as ideias, né? Sobre, assim, ó. O aparinho Haldane estava certo, beleza. Miller e a galera dele provou, beleza. Mas aí ali o finalzinho do século XX, certamente seu pai já tinha nascido nessa época, só para você ter uma noção. O finalzinho do século XX vem com as ideias sobre essas primeiras células que surgiram aí, essas primeiras formas de vida, elas eram autótrofas ou heterótrofas? Uma pergunta boa, né? Uma pergunta que eu poderia fazer para você nesse momento. Essas primeiras células, elas eram autótrofas ou heterótrofas? O que você acha? O que você acha? Não tem problema se você achar errado, se você discordar, enfim. Ih, caiu a Carla ali, a bruxa. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Carla Cristina! Caiu a Carlinha ali. Enfim, então, as primeiras células... Para, quem tem senso de humor morre cedo. As primeiras células, essas primeiras que surgiram lá, eram autótrofas ou eram heterótrofas? Aí tem briga. Então, os primeiros, né, os cientistas primeiro pensaram na hipótese heterotrófica. Beleza. Assim, eu acho que antes de falar de hipótese heterotrófica, autotrófica e tal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, uma coisa é consenso também, né? Além desse lance da vida ter surgido na água e tal, uma coisa é consenso. Os primeiros seres vivos, independente se eles eram autótrofos ou heterótrofos, eles eram anaeróbios. Por quê? Porque não tinha oxigênio disponível na atmosfera. Isso é uma coisa boa de vocês anotarem, né? As primeiras formas de vida eram anaeróbias, né? Elas eram totalmente anaeróbias. Não tinha ali oxigênio disponível na atmosfera. O oxigênio não tinha. Ó, tinha os 4 gases. Qual que eram os 4 gases mesmo? Metano, hidrogênio, amônia, vapor d'água. A forma de vida era anaeróbia. Né? Agora, outra coisa também que vocês têm que lembrar é o seguinte. Essas primeiras células, elas não chegam nem aos pés do que são as células atuais. Outra coisa que, independente se a hipótese vai ser autotrófica ou heterotrófica, as primeiras formas de vida eram bastante simples. Simples. Né? Eu falei para vocês, era o DNA envolto pela membrana ali, uma coisa capenga, a armadura molecular do DNA malandramente ali, né? Eu falei, não, vamos dar uma volta, não sei o quê, começando a usar o RNA para fazer o serviço sujo dele, né? Porque ele faz isso também. Então, o DNA é vagabundo demais, gente. Ele esconde dentro do núcleo e põe o RNA para fazer o serviço sujo para ele. Ele nem suja as mãos. Tanto que o DNA é malandro. Né? Mas, enfim, aí os cientistas começaram a pensar nas hipóteses. Né? A primeira hipótese que surgiu foi a hipótese heterotrófica. Por quê? E, aliás, isso que a gente vai falar aqui agora, sabe onde é que caiu? Caiu no finado vestibular da UFG, na segunda fase. Era para explicar na questão o que era a hipótese heterotrófica e o que era a hipótese autotrófica. Não faz para mim não, pelo amor de Deus. Pois é. Então, por que os cientistas, os cientistas que defendem essa hipótese, eles
pregam o quê? Eles pregam o seguinte: se no início era o simples, se no início tudo era simples, os heterótrofos, enzimaticamente falando, bioquimicamente falando, são mais simples que os autótrofos. Eu também concordo. Você concorda? Tem que concordar. Não, Yada, mas você quer falar que eu sou mais simples que uma planta? Ué. Você consegue, por um acaso, esticar o braço para cima e ficar de barriga cheia? Hã? Não. Aquele ser ali fora, né, na luz do sol, pelo menos aqui está o maior sol. Aquele ser verde ali fora, né, que projeta seus galhos, como queiram, suas folhas, não interessa, ele tem uma via metabólica que você, heterótrofo, não tem. A fotossíntese. Eu queria fazer fotossíntese, eu ia gastar muito menos dinheiro com comida. Mas eu não faço, eu sou heterótrofo. Então, os cientistas pensaram assim, ó, as primeiras formas de vida eram anaeróbias, e eram heterótrofas. Por quê? Porque os heterótrofos são enzimaticamente mais simples que os autótrofos. E isso eles estavam pensando só em fotossíntese. Esse foi o erro deles. Beleza. Bom, então, né, aqui, ó, para vocês, né, algumas explicações. Por que está em vermelho? Para você acordar, né? Porque quando é o Cebolinha que está dando aula, eu sei que ninguém dorme, mas é aula guiada, né? Começa aí o pessoal assistiu triturando, né? Etc. Ainda não, calma, eu vou responder as duas no finalzinho. Eu falei para vocês que eu vou liberar vocês mais cedo hoje, né? 4h31, deixa vocês saírem daqui. Eu vou falar horrores hoje. Já que o Cebolinha me pôs isso aqui, eu vou falar agora até cansar minha língua. Bom, é o seguinte, ó. Eles eram heterótrofos, anaeróbios, né? Simples enzimaticamente, segundo os autores. Se eles eram heterótrofos, você poderia me perguntar, Iada, de onde eles obtinham alimento? Eles obtinham alimento do próprio caldo. O caldo não estava cheio de molécula orgânica? Quando surgem essas primeiras células, elas começam, então, a abocanhar as moléculas orgânicas que estão ali. E a maneira como essas células obtinham energia, já que não tínhamos respiração celular, porque não tinha oxigênio, era através da fermentação. Esse assunto, respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese, eu ainda quero trabalhar com vocês antes do Enem. Porque já caiu questão de respiração e fermentação no Enem. E muito engraçado, cara. Respiração e fermentação é o tipo de assunto que, por mais a gente explique, sempre tem dúvida. Sempre rola dúvida. Eu já percebi isso. Entendeu? Por mais que a gente explique. Esses dias, ontem, recebi uma dúvida. Eu sou uma coisa tão elementar que eu cheguei a essa conclusão. Falei, não, respiração e fermentação sempre tem. Mas assim, para você que não sabe o que é fermentação, assim, aliás, o pessoal do segundo ano sabe, porque eu dei essa matéria no segundo ano passado, no primeiro ano, lembra? Fermentação, ATP, né? A Maria Eduarda, quem mais está aqui? A Jéssica, enfim, né? Essa galera do segundo ano sabe. O pessoal do terceiro, Petem deu essa matéria, né? O Petem deu essa matéria esse ano. O pessoal do curso, eu dei essa matéria no começo do ano, na aula presencial, de respiração e fotossíntese, acho que eu falei de fermentação também, enfim, lá, né? Então, mas é um assunto que suscita muita dúvida, né? E a fermentação, para quem não lembra, né, é um processo de obtenção de energia que ocorre em baixas concentrações de oxigênio ou na ausência total de oxigênio. Então, os cientistas que defendem a hipótese heterotrófica, eles disseram isso, falaram assim, olha, as primeiras formas de vida eram heterótrofas, anaeróbias, fermentadoras. Eu obtinha, então, energia a partir da fermentação. Beleza? E aí, numa das fermentações, especificamente a fermentação alcoólica, essa fermentação alcoólica libera gás carbônico na atmosfera. E aí os cientistas continuaram o raciocínio a partir daí. Eles falaram assim, ó, os primeiros seres vivos eram heterótrofos, fermentadores. A fermentação liberando gás carbônico na atmosfera vai permitir o surgimento de seres que vão aproveitar esse gás carbônico. Quais são os seres que aproveitam gás carbônico da atmosfera? Né? Os fotossintetizantes.
Então, primeiro surgem, né? Aí, ó. Aí tá tendo. Eu não gosto de ficar lendo slide, tá? Eu sempre falo isso para vocês. Eu primeiro falo, depois eu ponho. Eu odeio ficar lendo slide. Nossa, eu espero que vocês não tenham professores que fiquem lendo slide para vocês. Né? Então, quando os fermentadores surgem, eles liberam CO2 na atmosfera. E esse CO2 na atmosfera vai permitir o surgimento dos fotossintetizantes. Fotossíntese também, todo mundo aqui sabe o que é. Né? E aí os fotossintetizantes pegam o CO2, né? Produzem seu alimento e liberam oxigênio na atmosfera. Esse oxigênio que é liberado na atmosfera, primeiramente ele causa um regaço. Por quê? Porque pensa comigo, as primeiras formas de vida não eram anaeróbias? O anaeróbio, para você que não tem noção, é aquele que vive somente na ausência do oxigênio. Se você colocar oxigênio perto de um anaeróbio, ele morre. Aí você imagina, de acordo com essa ideia aí, ó, quando surgiram os fotossintetizantes. Todo mundo aqui sabe que a fotossíntese libera oxigênio na atmosfera. À medida que esses fotossintetizantes iam liberando esse oxigênio na atmosfera, esse oxigênio ia matando todo mundo que estava ali. Foi a primeira grande extinção em massa do planeta Terra. A gente chama isso de holocausto do oxigênio. Já tinha ouvido falar sobre isso, né? Eu espero que vocês estejam anotando. Né? Holocausto do oxigênio. O que é isso, Seara? Que termo nazista é esse? É exatamente, holocausto do oxigênio. Mas esse mesmo oxigênio, né, ele permitiu o surgimento de quem? Dos seres que fazem respiração celular. Ou seja, nós, né, por exemplo, nós estamos aqui hoje por conta, né, desse oxigênio que supostamente esses fotossintetizantes liberavam ali. Né? Aqui mostrando, então, né, tudo isso, falei para vocês, as equações simplificadas de cada processo. Por quê? Porque no nosso escopo, eu não vou falar disso aqui agora, senão vai confundir, né, vai bugar, como vocês gostam de falar. E aqui uma sequência. Ó, adoro sequências, adoro esquemas. Então, olha aqui, ó. Primeiro, seres vivos. Isso aqui é a hipótese heterotrófica, né? Óbvio. Os primeiros seres vivos, fermentadores. Fermentação libera CO2. Segundo alguns autores, né, esse gás carbônico liberado por esses fermentadores, além de permitir o surgimento da fotossíntese, ele ainda fez, olha quem, o efeito estufa. Bom, nessa altura do campeonato também, pelo amor de Deus, gente, efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta. Porque tem gente que não estuda, gente que está vendo triturando nesse momento, né? Que pensa que, assim, nossa, o homem é que causou o efeito estufa. Não, o que nós estamos fazendo é intensificar o efeito estufa. Por isso que eu gosto de uns esqueminhas, né? Eu gosto de pôr as letrinhas lá e gosto de fazer uns esquemas. Igual a gente fazia no quadro, lembra? Fazer um esquema de setinha. Ajuda demais na hora que vai estudar. Né? Não precisa copiar, não. Não precisa printar a tela também, não. Tá? Eu ponho slide para vocês lá depois no grupo. Tranquilo? Salve em PDF, põe para vocês lá. E o gás carbônico, então, como a gente falou, né? Ele permite a fotossíntese. A fotossíntese, como vocês sabem, libera oxigênio na atmosfera. Esse oxigênio, segundo essa hipótese heterotrófica, esse oxigênio vai originar a camada de ozônio, né? Lá na estratosfera, lá, enfim, lá em cima, que vai ajudar a filtrar a radiação ultravioleta, né? E o oxigênio, primeiro, causa o holocausto. Mata todo mundo. Não vou falar que mata todo mundo também, né, gente? Senão a gente não tava aqui hora dessa. Mas, assim, causa uma extinção em massa, mas permite o surgimento da respiração celular. Beleza? Então, essa é a ideia da hipótese heterotrófica. Por que ela é chamada hipótese heterotrófica? Porque os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Beleza? Ok. Bom, mas aí, né, a ciência não para. Do mesmo jeito que tem quem acredita nisso, tem gente que discorda disso. Exatamente aqui, então, a hipótese autotrófica. Aí eu já vou bater um carimbo aqui. A hipótese mais aceita atualmente é essa. Tá? Se alguém te perguntar, mas no meu livro não está escrito isso. Então, você olha a edição do seu livro. Se o seu livro for antigo, né, não vai me falar que a hipótese é heterotrófica, não. Senão, ó, Carlinha Cristina vai te assombrar, ó, sábado. Viu? A hipótese mais aceita é a hipótese autotrófica. Ok? Bom,
Por quê? Antes de mais nada. Por vários motivos, mas o principal é que a hipótese autotrófica ela encontrou uma prova muito consistente. Enquanto isso aqui ó, fica muito no achismo, até certo ponto, né? Fica muito no achismo, é muito bonitinho, é muito viável, tá, não sei o quê. Faltam provas. E essa aqui não, essa aqui tem uma prova. Né? Daqui a pouco eu explico qual é a prova. Bom, mas então é o seguinte. Eles falam que os primeiros seres vivos, na verdade, eles eram quimiosintetizantes. Né? Eles eram quimiosintetizantes. Por que quimiosintetizantes? Porque é o seguinte, dos quatro grandes processos que vocês aprendem no ensino médio, respiração, fotossíntese, fermentação e quimiossíntese, a quimiossíntese é o processo mais simples de todos. Mais simples. É uma reação inorgânica que fornece energia para uma reação orgânica acontecer. Sabe aquelas bactérias do ciclo do nitrogênio, por exemplo? Vocês viram o pastor Kleiber lá na ecologia? Vocês fazem... não sei, porque tem curso também, né? Lá na ecologia tem um ciclo do nitrogênio, não tem aquela lá nitrossomonas, nitrobacter, nitrificação, enfim, lá. Aquelas bactérias são quimiosintetizantes. São chamadas nitrobactérias. Ali você tem uma reação inorgânica. Essa reação inorgânica libera energia, e a energia serve para ativar a reação orgânica de produção de alimento. É simples demais da conta. Não vou fazer aqui também, porque senão a gente perde o fio da meada. Mas a gente pode fazer essa aula depois também, se vocês quiserem. E aí, cara, os cientistas partiram daí. Falaram assim, olha, se é por simplicidade, quimiossíntese é o processo mais simples que a gente tem. Né? E a vida não precisaria surgir, por exemplo, nessa dependência dos mares quentes, da radiação ultravioleta penetrando maciçamente na Terra, enfim, lá no caldo orgânico, lá. Ela pode muito bem ter surgido em situações, por exemplo, onde a água estava, por exemplo, embaixo de algumas rochas, no assoalho oceânico, onde a luz não penetrava. Eles começaram a pensar a partir daí. E, aí a equação da quimiossíntese, é uma parte dela, reação inorgânica, tá vendo? Então, o que acontece? Eles começaram a defender a ideia de que a vida surgiria em ambientes menos inóspitos, em ambientes que não precisaria ter luz, radiação ultravioleta, mar quente, cozinhadinho, enfim, nada disso. Mas que essas moléculas que deram origem à vida, etc. e tal, estão em lugares mais amenos, como, por exemplo, as profundezas submarinas, etc. Tudo mais. Falaram isso, beleza, deixaram lá. Né? Começaram a questionar. Só que, num belo dia, lá nos idos dos anos 1970, olha onde nós estamos, hein? Olha onde nós começamos a origem da vida, Aristóteles, onde nós vamos terminar ela. Lá pelos idos dos anos 70, quase anos 80, 1977, eles descobriram, nas profundezas submarinas, pequenas rachaduras na crosta, que ali, nas profundezas submarinas, a água quente entrava nessas profundezas. Vamos pensar como é que é o ambiente nessas profundezas submarinas. Tem luz? Não. Imagina a pressão da água, de mais de, por exemplo, 5.000 metros de água em cima da sua cabeça lá. Então era um ambiente totalmente inóspito, sem luz, mas quando você tinha uma alteração, como por exemplo essa história que eu falei para vocês, que eles descobriram lá nessas profundezas, a água quente que emanava ali de baixo, essa água quente modificava o ambiente ali, permitia exatamente o surgimento de quem? De quem? De quem? Dessas bactérias quimiosintetizantes que estão escritas aí, ó. Entenderam? Quando eles descobriram isso, eles chamaram essas bactérias de quimiolito-autotróficas, eles falaram assim, tá aqui a prova que nós precisávamos para mostrar para todo mundo que as primeiras formas de vida, provavelmente, né? Sempre provavelmente, eram autotróficas. Então, por isso que essa hipótese hoje é mais aceita. Esses dias eu estava vendo aquele Cosmos, acho que tem no Netflix, né? Cosmos, mundos novos, novos mundos, não sei o quê. E naquele programa fala exatamente esse lance de hipótese autotrófica. Pode pesquisar lá, que tem episódio que fala sobre isso. Já assistiram ele, Cosmos?
Novos Mundos ou não? Hoje é quinta, hoje é quarta, né? Não, hoje não tem. Hoje tem. Não, eu tenho Caçadores de Pitons. Hoje não tem Caçadores de Pitons. Assiste lá na Netflix. Eu gosto sempre de ficar indicando. Essas aulas remotas indicando tudo quanto é coisa, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Chama Cosmos. Novos Mundos, né? O Cosmos, depois eu conto a história do Cosmos pra vocês. Acho que é isso mesmo, chama Cosmos Novos Mundos. Pesquisa na Netflix, pelo menos tinha até um tempo atrás. E lá, um determinado episódio lá, ele mostra exatamente, fala exatamente isso que eu acabei de escrever para você. Ou seja, a hipótese autotrófica é atualmente a mais aceita. E essa hipótese autotrófica, portanto, ela prega, né? Ela preconiza que as primeiras formas de vida eram quimiosintetizantes, ou seja, autótrofo. Detalhe, ó, que eu falei para você, ó, anaeróbio, gente. Não esquece desse detalhe. As primeiras formas de vida eram obrigatoriamente anaeróbias. Né? Se você tem um autótrofo, esse autótrofo chama quem para devorá-lo? Um heterótrofo. No caso, aí surgiram os fermentadores, fotossintetizantes, etc. E a comparação entre as duas, olha aqui, ó, é exatamente essa aqui, a sequência, tá vendo? Ó, ele prega isso no primeiro instante. Mesmo que talvez na hipótese heterotrófica você não veja a quimiossíntese aparecendo, né? Ele fala de fermentação, depois ele fala de organismos autótrofos, depois ele fala de organismos aeróbicos. Aqui vem primeiro o quimiosintetizante autótrofo, depois viram os heterótrofos, os fotossintetizantes e os aeróbicos depois. Tranquilos? Então, isso cai. Aliás, tem uma questão na lista também sobre esse negócio de hipótese autotrófica e heterotrófica. Tá? Beleza? Aí você pensa assim, pô, acabou, né? Não, acabou não. Né? A gente tem aqui o sistema... Aliás, deixa eu responder as dúvidas, né? Depois eu volto nessa parte, porque senão fica muito técnico aqui, e vocês vão dormir, vai ver triturando lá. Deixa eu ver aqui, dúvidas. Camada de ozônio surgiu com as descargas elétricas? Não, segundo consta, ó, para nós aqui, viu? Não vou falar nome não, tá? Segundo consta, a camada de ozônio surge a partir dessa liberação de oxigênio pelos autótrofos, né? Pelos fotossintetizantes, para ser mais preciso ainda, né? Então, os fotossintetizantes, ao liberarem o oxigênio, naquela fotólise da água, né? Você deve lembrar disso. Você tem isso. Isso é a explicação que é dada na biologia. É a explicação que você tem que levar a título de Enem vestibulares. Se lá na química, né? Esse negócio como é que chama esse trem aqui? Tal do azoto, né? Chama azoto. Tal do azoto é explicado por outras coisas, não vem ao caso. Mas na biologia, lembrem-se sempre, o nosso norte é o Enem. Essas viagenzinhas que a gente faz aqui, falar para você do DNA isso, DNA aquilo, DNA anticristo, etc. Isso não interessa tanto a Enem, é só para a gente poder abrir sua cabeça. Né? Mas sempre, por exemplo, a sua pergunta, ó, a camada de ozônio, segundo os livros que vocês usam, que são os livros indicados para fazer o Enem vestibular, né? Ou vestibulares, como queiram, esse camada de ozônio surge pela liberação de oxigênio dos autótrofos fotossintetizantes. Príons. A pergunta dos príons é inevitável em origem da vida, né? É engraçado, cara, porque durante algum tempo falou-se, né? Falaram, né? Na verdade, que príon teria surgido antes, não sei o quê, papapá, né? Tal. Bom, para quem não sabe o que é príon, Prion é uma sigla, né, um trocadilho para proteína infectante. Na verdade, deveria ser proin, né? Mas aí eles trocaram as letras, ficaram mais suave, mais bonito. Aí alguns professores, atenção, ó, alguns professores mais mascarados falam prion. Carla, prion, né? Prion, né? Já portuguesaram o nome aí. Prion. Os prions são proteínas infectantes. A gente gosta muito de brincar na biologia, né, papo de biólogo, que os prions, o prion é uma proteína com delírio de grandiosidade, né, cara? O prion é uma proteína que ele quis ser um DNA e não conseguiu, né? Ele fica aprontando as cagadas dele por aí. E muita gente, assim, só explicando, o prion, então, é uma proteína que ele consegue fazer cópia dela mesma, né? Porque às vezes a gente pensa que é só DNA e RNA que tem essa coisa no mundo, né? Fazer cópias. Mas, na verdade, tem aí o prion, uma molécula que, né, o estudo dela... Aliás, hoje os prions são altamente estudados.
sabia? Sabe por que o prion é estudado muito hoje? Você sabe, sabe por que a pessoa tem, me chama Alzheimer? Peraí. Alzheimer. Não é Alzheimer, não. Não, eu sempre falei Alzheimer. Pois é, mas a pronúncia está errada. Sabia? É Alzheimer. Sabe por que a pessoa tem... Não, faltou só um... Ah, vai estar lá, ó, no Hello Sauna. Isso. Bom, enfim, aí uma pessoa tem Alzheimer porque ele passa a ter uma síntese proteica diferente dentro das células nervosas. Tem uma proteína chamada proteína tau, né? E aí, os cientistas, verificando essa produção excessiva da proteína tau, desencadeando Alzheimer, eles começaram a linkar isso, a relacionar isso com a atividade de prion dentro dessas células. Então, o prion, ele é uma proteína infectante, ele tem esse nome porque ele entra no seu corpo e ele vai procurar uma célula para poder fazer regaço, velho, para poder usar o maquinário celular para poder fazer mais prion. Um exemplo de doença priônica, por exemplo, é aquela encefalopatia espongiforme transmissível, o mal da vaca louca. Vocês já devem ter ouvido falar do mal da vaca louca, né, cara? Vocês não eram nascidos quando o mal da vaca louca assolou esse mundo, não, né, cara? Ou rebanhos foram sacrificados. Rebanhos, rebanhos, rebanhos na Europa, nos Estados Unidos. Só assim a carne brasileira voltou a ser vendida lá. Mas, enfim. E aí, cara, muita gente questiona se o prion, por essa capacidade de duplicação dele, foi a primeira molécula, foi o primeiro, né, replicador, vamos dizer assim. Há controvérsias, né? Não se acredita nisso. Não se acredita. Mas, na verdade, prion não é unidade de RNA, não, viu, meu príncipe? Prion é uma proteína. É uma proteína. Tá? Mas não se acredita nisso, sabe por quê? Porque o prion, para ele poder fazer cópia dele mesmo, é igual vírus. Ele precisa de uma célula. Como é que o prion, lá no caldo orgânico, ele poderia ter sido a primeira molécula replicadora sem ter uma célula antes? Entendeu? Então, não seria. Né? Alguns autores, durante muito tempo discutiu-se isso, já falaram isso aí e tal, não sei o quê. Aí veio Yasmin Vitória, de casa, né? Que é gente boa, né? Os primeiros seres vivos faziam quimiossíntese, de acordo com a hipótese autotrófica, sim, Yasmin. Beleza? De acordo com a hipótese autotrófica, você tem que sempre fazer o referencial. Porque, às vezes, vamos supor, você pega uma questão sobre hipótese heterotrófica, lá, né? Não, os primeiros seres vivos lá eram heterótrofos fermentadores. Exatamente, tem gente aqui, ó, tá no meu caderno errada. Gisele, minha médica. A hipótese heterotrófica seria uma das explicações da hipótese endossimbiótica? Excelente pergunta, excelente pergunta, excelente pergunta. Não necessariamente. Ali, quando você fala em hipótese heterotrófica, você está falando das primeiras células englobando moléculas no caldo. A hipótese endossimbiótica, que eu vou discutir agora, daqui a pouco tem aqui o desenho da hipótese, claro, não podia falar de células e não falar de hipótese endossimbiótica, né? A hipótese endossimbiótica, ela já é célula com célula. Aí a gente já está uns, sei lá, vamos falar assim, uns milênios na frente, entendeu? Mas sua pergunta é muito inteligente, muito interessante. Parabéns, viu? Mas são coisas distintas, tá? A hipótese endossimbiótica carrega outra coisa. Mais perguntas. Aqui, ó. Aqui que eu falei para vocês, o cara aqui, ó, endossando. Eu estava fazendo uma lista que muitas questões antigas falavam que o efeito estufa é causado pelo homem. Se você é desses, delete isso aí, pelo amor de Deus. Gisele, você não tem que agradecer por nada, minha princesa. Sou eu que tenho que agradecer por você estar aqui nessa aula me ouvindo, né? Eu que agradeço a todos vocês, a cada um de vocês. Muito obrigado pela confiança, né? Porque eu sei que você estava esperando o Elder Source, o peitoral de aço, que também vai estar lá no Hello Sauna, sexta e sábado. Amanhã não, depois da manhã, né? Sexta e sábado, teremos a performance Delicioso Manzi e seu anel nada aromático. Entendeu? Fará uma performance lá no Hello Sauna pra gente, o Halloween da sauna. Bom, vamos falar algumas coisas agora a título de células, né? Como eu falei para a Gisele agora há pouco, a gente já está agora, a partir daqui, a gente vai agora já alguns, vamos dizer assim, milênios, né? Não sei se a gente pode usar essa expressão milênios, né?
sei lá, alguns milhares de anos na frente do que a gente estava falando agora há pouco. A gente fala primeiro, né, esse negócio de autotrófico, heterotrófico, bem ali no início, no surgimento de tudo. Bom, aí depois que essas células, né, que agora você sabe que não é célula coisa nenhuma, é uma armadura molecular para o malandro do DNA sobreviver, malandro, anticristo, safado, sem vergonha, egoísta DNA, né, que te obriga a reproduzir DNA sem vergonha. A gente agora vai falar então de células, né, de coisas que vocês têm que saber. Bom, a teoria de Robertson, que não é tão falada nos livros de vocês, mas eu já vi, por exemplo, nas particulares, é a questão das evaginações, das projeções, né, da membrana plasmática, sistema de endomembranas, né, que vão dar origem, por exemplo, àquelas organelas membranosas. Né? Então, você sabe que você tem, a priori, dois tipos de células, procarióticas e eucarióticas. Não preciso nem dizer para vocês que as procarióticas surgiram primeiro, né? É só você pensar naquilo que é simples e naquilo que é complexo. As células procarióticas surgem primeiro. Bom, e aí depois, né, essas células começam, né, a ter essas invaginações de membrana, né, formando então aquelas organelas membranosas. Aquelas, primeiro ano, você era feliz, não sabia, né? Quais são as organelas membranosas? Retículo, endoplasmático, complexo, Golgiense, todas aquelas lá que você já está cansado de ouvir falar nisso. Bom, musa da biologia, musa, divina deusa, Lynn Margulis. Papisa da biologia, que dá um beijo essa mulher, queria abraçar ela, falar assim, muito obrigado por ela ter existido. Ela existe ainda hoje, tadinha, tá lá, né? Lynn Margulis propôs a teoria, ou hipótese, ou, né, simplesmente endossimbiose. Uma das grandes ídolas, né, nossa, é a Lynn Margulis. Lynn Margulis, você tem uma ideia, foi mulher de Carl Sagan. Sabe quem foi Carl Sagan? O cara que escreveu Cosmos, que eu falei para você agora há pouco ali, ó. Você sabe disso, não? Posso contar a historinha para vocês? Aqui na específica pode, né? Seguinte, lá no final nos anos 1970, nessa época que a gente está falando, foi uma época de muita produção científica. As tecnologias ali, né, principalmente a título de Estados Unidos e Europa, permitiram muitas coisas, né, desenvolvimento de muitas coisas e, obviamente, muitas ideias pulularam ali. E aí uma galera se reuniu para falar assim, gente, por que a gente não populariza a ciência? Por que a gente não faz eles criaram um movimento chamado Science for the People, né? Vamos popularizar a ciência. Eu vou te explicar por que esse negócio de popularizar a ciência. Todos vocês aqui, os alunos de terceiro curso, por exemplo, estão com o pé dentro da universidade já. Você, aluno do segundo ano, ainda vai ter que fazer o terceiro ano que vem, né? Mas você vai entrar... De qualquer forma, você pega um artigo científico. Eu ainda quero colocar um artigo científico no grupo, para vocês darem uma lida, para vocês entenderem o tanto que a ciência ela é impalatável. Né? O português, para se escrever artigo científico, que seja, a linguagem muito dura. Você vai sentir saudade de ler, sei lá, né, Juca Pirama, no ensino médio. Você vai ficar com saudade de ler Grandes Sertões Veredas. Enfim, você vai ficar com saudade de algumas coisas que você leu aqui e não gostou, quando você pegar uns artigos científicos. E, né, a Lynn Margulis, o Carl Sagan, o Dawkins, um outro autor, Stephen Jay Gould, etc. Esses caras falaram assim, não, vamos fazer ciência para o povo, vamos dar ciência para o povo. Pra você ter uma ideia, você que está me ouvindo nesse momento, é como se você pegasse o jornal daqui, sabe o jornal daqui? Esse que você torce, sai sangue? Pois é, esse aí. E lá no meio, onde tem as fofocas dos famosos, tem uma mulher pelada sempre lá no meio, você abrisse e encontrasse um artigo científico que, de repente, um cara que trabalha na construção civil consegue ler e entender. A preocupação deles era essa, distribuir ciência para o povo. Eu acho um negócio massa, desde que o povo queira consumir, né? Enfim. Você vê muito isso, por exemplo, na Folha de São Paulo hoje. Você já viu, às vezes você pega a Folha e tem lá no meio da Folha um artigozinho científico, uma coisa de ciência, assim, enfim. E a Lynn Margulis era uma dessas, junto com o Carl Sagan. O Carl Sagan foi mais bem sucedido, porque o Carl Sagan, lá nos anos 1970, o Carl Sagan ele era astrônomo, né? Inclusive a Fernanda Sagan,
que estudou ano passado aí, né, no Preveste, Centro, né, o Sagan é uma homenagem ao, né, o pai dela acho que é professor de física, né, uma coisa assim, e ela ela chama-se, né, que ela não morreu ainda, a Fernanda Sagan, aqui ó, tá aqui ó, Carl Sagan, a Fernanda Sagan, o Sagan do sobrenome dela é uma homenagem a esse cara aí, ó, Carl Sagan era um astrônomo, né, e ele resolveu fazer astronomia povão. Aí ele fez, né, escreveu um livro chamado Cosmos, um best-seller, um clássico, tipo Gênio Egoísta, e conseguiu fazer um programa televisivo, onde ele ficava explicando cometa, planeta, estrela, asteroide, sistema solar. Em nenhum momento ele falou que a Terra era plana, diga-se de passagem. Enfim. E o Carl Sagan era casado com a Lynn Margulis. Pensa o que esses dois pensavam junto, quando eles estavam juntos. Os cabeções, assim, ó, como diz a música, two worlds collided, né, cara? Os dois mundos colidindo, assim, né? A Lynn Margulis, por exemplo, propôs a hipótese endossimbiótica e propôs também a hipótese Gaia. Tá doido, velho? É genial, bicho. É maravilhoso. Vou fazer uma estalta dela aqui na minha casa, né? E a hipótese endossimbiótica, que é famosíssima, né? Que a gente fala demais dela aqui no ensino médio, vocês, né? E cai com uma frequência. É exatamente esse lance aí, ó, que a Gisele perguntou agora há pouco, né, tal. E é o que eu falei para ela, né? Não é a hipótese heterotrófica, né? Porque a gente já está falando de células estabelecidas. Eu acho que todo mundo aqui, primeiro, aqui não tem primeiro, desculpa, segundo, terceiro curso, sabe o que é hipótese endossimbiótica. Vocês que estão fazendo segundo hoje, ano passado, alguém deu aula de mitocôndrias, de cloroplasto para vocês, falou isso. Lembra, Maria, Jéssica, companhia? Falei disso aí para vocês. Né? Em que essa hipótese endossimbiótica, né, consiste, né, no fato de que, segundo a Lynn Margulis, né, de acordo com algumas evidências, que mitocôndrias e cloroplastos teriam sido, né, procariotos primitivos que passaram a viver dentro de uma célula eucariótica. Né? Que aqui um outro desenho melhor elaborado também, tá vendo? Ó? Então, observe, ó, você tinha ali, né, a protocélula lá em cima, como queira, e aí você tem, então, as endossimbioses acontecendo. A primeira endossimbiose foi da mitocôndria. Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Ó. A primeira endossimbiose dá origem às mitocôndrias. Né? Agora, isso aqui é interessante por um motivo, né, gente? Aliás, por vários motivos, perdão, estou sendo impreciso. Além de tudo aquilo que a gente sabe sobre endossimbiose, que a gente vai discutir daqui a pouco, vocês têm que entender que a evolução, como a gente explica para vocês lá, a evolução darwinista, que a gente vai falar disso, né, nos próximos encontros, ela acontece a partir da competição. Né? Então, tem que ter a competição intraespecífica para acontecer a evolução darwinista. Bom, quando a Lynn Margulis propõe essa ideia aqui, a gente está vendo a evolução da célula eucariótica, só que não por competição, mas sim por cooperação. Olha que doideira, por isso que essa mulher é genial, cara. Né? Porque ela meio que dá um tapa na cara do Darwin, fala assim, Darwin, não é bem assim não. Não é só por competição que a evolução acontece. A evolução pode acontecer por cooperação. Porque a partir do momento que essa célula procariótica, ela passa, sempre nas aspas, tá? Ela passa a viver dentro da célula eucariótica e passa a se chamar mitocôndria e coexistir com essa célula é uma cooperação, sei lá, em que nível, né? A gente pode dizer assim, uma cooperação metabólico, enzimático, sei lá o que, entre essas duas células. E depois, né? E depois, quando essa primeira endossimbiose estava pronta, rolou, né, num outro grupo, a segunda endossimbiose, quer dizer, outra cooperação acontecendo. Quando a cianobactériazinha passou a viver lá dentro, né, originando então assim os cloroplastos. É isso que é legal de se ressaltar e só dá para falar disso aqui. Você falar isso em sala de aula aí vira um pandemônio. Entendeu? Então, a Lynn Margulis, né, com essa ideia da endossimbiose,
ela meio que dá um tapinha no Darwin, fala assim, o Charles não é bem só por competição que as coisas acontecem. Pode acontecer por cooperação. Igual aconteceu aqui, ó. Aqui é o início da cadeia alimentar da ecologia. Porque você vai ter células, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, célula animal, célula vegetal aqui embaixo, tá vendo? A célula animal efetuou, as células que deram origem aos animais efetuaram apenas uma única endossimbiose, aquela que deu origem às mitocôndrias. As células vegetais fizeram 2 endossimbioses, deram origem às algas e às plantas. Se de repente essa célula daqui não tem cloroplasto, essa aqui tem, essa aqui é autótrofa e essa é heterótrofa. E autótrofos e heterótrofos, quando se encontram, cadeia alimentar. Entendeu? Então, importantíssima essa hipótese endossimbiótica, né, para muitas coisas. Né, para a vida na Terra como a gente conhece hoje, por exemplo. Você pensa na cadeia alimentar, o start, vamos dizer assim, da cadeia alimentar é exatamente aqui, ó. Porque aqui você tem as células animais sendo heterótrofas, as células vegetais, algas, como queiram, sendo autótrofas, e a partir disso, a vida na Terra como a gente conhece, que você estuda na ecologia, que é a matéria aqui, como eu tenho falado, mas cai no renino, né? Então, aqui eu vou parar e vou aproveitar aqui, né? Estou mostrando isso em todas as turmas, mas como eu tenho alunos de segundo ano aqui também, vou mostrar um negócio para vocês aqui antes de eu ir embora. Pera aí, não precisa ir embora, não precisa desligar não, viu? Aqui, ó, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Estão nudes aqui para vocês. Nudes. O que é isso aqui, filho? Apareceu aí Super Pro? Vou mostrar aqui, eu já mostrei no curso Sul, tá? Quem, Yasmin, se você tiver aqui, tá? Você estava na aula o dia que eu mostrei isso aqui, né? Vou mostrar um negócio para vocês aqui, rapidão, se o computador entrar, né? Porque hoje tá tudo lerdo aqui, não tem nada não. Se tá lerdo aqui, imagina em Goianésia, né? Nossa Senhora, tá chovendo em Goianésia agora? Ou não? Hein? As mães de Goianésia foram embora. Tô na hora de sentar na porta da casa, assim, ó, para ver o filho do prefeito passar no caminhonete. Ah, vocês estão aí, né? Deixa eu colocar aqui, ó, do Super Pro, mostrar um negocinho para vocês aqui. Qual que é a minha senha mesmo? Ah, tá. Aqui, ó. Super Pro é aquele programinha nosso, né? Que vocês sabem, vocês ficam chorando questão o dia inteiro. Olha aqui, ó. Mostrei isso no curso Sul, vou mostrar aqui na específica também, mas eu vou mostrar depois para vocês. Atenção, Alexandre, ó. Ó, vou escolher os últimos 10 anos, tá, Alexandre? Ó, 2010 para cá, viu? Fonte, ó. Enem. Tipo de questão. Todas, né? Enem todas. Escolha a matéria. Ó, tem todas as matérias, tá vendo? Ó, todas as matérias, tá enxergando isso aí? É para depois vocês pedirem para os outros professores, tá? Biologia. Olha aqui, ó. Ó. Olha o gráfico das. Pode printar. Printa essa tela aí para você. Printa aí para você. Olha aí. Por que eu estou colocando isso agora, faltando menos de 3 meses nas turmas que eu trabalho? Para você não sofrer a influência dos falsos profetas. Ecologia ainda é a matéria que mais cai no Enem. Você viu que eu selecionei 2021 até 2010. Quer dizer, 11 anos. Em 2021 não tem, né? Mas, enfim, os últimos 10 anos. Ecologia, genética, fisiologia animal, citologia, reino animal, enfim, tá vendo? Ó? Evolução. Aí você pega ecologia, eu fiz igual eu fiz lá. Ó. Pega ecologia, por exemplo, ó, abre ecologia, tá vendo? Em ecologia, daquelas 51 questões, quais os assuntos que mais caíram até hoje, nos últimos 10 anos? Vou deixar vocês lerem. Em ecologia, ó, tá vendo? Ó, preservação ambiental, poluição, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, etc. É claro que você não vai estudar só ecologia. Beleza? Então, todos os professores, a maioria dos professores de vocês tem, por exemplo, ó, cadê fisiologia aqui? Que é a fisiologia animal e humana. Olha aí, ó, os sistemas lá, ó, que a gente está trabalhando no curso Centro, por exemplo. Respiração, sangue, linfa, nutrição e digestão, excreção, coordenação endócrina. Tá vendo?
órgãos do sentido. Aí, Carla e companhia, curso centro, é que eu estou lá dando aqueles sistemas e falando, e falando, e falando, eu estou recebendo no privado, assim, professor, qual que é o próximo sistema que você vai dar? Professor, anda logo essa matéria, entendeu? Aí, ó, dando explicações. Vocês acreditam em todo mundo, principalmente no yo bitch aí de seu bairro, mas vocês não acreditam em professor? Eu não sei o que aconteceu, a gente virou vilão, né? Tá? Então, o que eu quero fazer com isso aqui? Vou voltar lá, ó, vou colocar aqui, ó, divisões da matéria atual, ó. Então, biologia, né? Então, você está sabendo que em biologia, os assuntos que mais aparecem no Enem estão aqui. Tá vendo? Ó, 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 ó. Bonitinho, joinha. Agora, presta atenção em outra coisa aqui, ó. Você viu que tem todas as matérias. Vamos pegar, por exemplo, física do Cebolinha, só para a gente ver? Física. Olha o que mais cai. Tá vendo? Vamos pegar agora essa tal de mecânica. O que é mecânica, hein? É chave de fenda? Esse negócio de mexer com carro? Porque vocês sabem que física é uma matéria que eu não tenho dúvida, né? Eu não sei nada. Aqui, ó. Tá vendo? Em mecânica, trabalha energia, cinemática, dinâmica. Eu não entendo. Mecânica, para mim, é o povo com a mão suja de graxa. Entendeu? Então, todos os professores têm, a maioria dos professores, não digo todos, que tem uns professores preguiçosos, vocês precisam ver, tem super pro. Eu não posso falar mais nada além da biologia, só estou te mostrando que tem todas as disciplinas aqui, ó, tá vendo, ó, né? Ó, artes, biologia, espanhol, não sei o que, tal, né? E vocês pedem para eles aí nessas aulas de vocês, beleza? Tranquilo? Posso ir embora agora? Podemos ir embora? Então, vou soltar mais uns textinhos aí para vocês, tá? É textinho. Se por um acaso aparecer algum vídeo aí, esses videozinhos também são videozinhos biológicos, viu? Não vou soltar vídeo XX vídeos não, tá? Às vezes aparece um videozinho no grupo, uns textinhos, entendeu? Pra vocês darem uma lida, tá? E qualquer coisa vocês perguntam, né? Não tem problema não. Se já alguém me pediu uma prova, vou falar quem foi, né? Veio no meu reservado, falou assim, Yada, me dá uma prova do Enem de ano tal, não sei o quê, né? Aí eu usei Super Pro aí, ó. Dei a prova para ele fazer. Entendeu? Então, qualquer dúvida, vocês me incomodem lá no grupo, do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Beleza? Olha, sei que vocês não estavam me esperando, mas assim, agradecer a todos vocês terem ficado aqui até agora. Tá? Você esqueceu, talvez você. É ruim, né? Porque às vezes você vem esperando uma aula, chega aqui e toma outra, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje. E assim que eu tiver um tempinho, hoje ainda talvez, eu suba a aula para o YouTube para vocês. Tá? Beijos para todos vocês, muito obrigado. Estudem, porque senão, olha aqui, ó. Carlinha Cristina, a bruxa de Goianésia, vai assombrar você no sábado. Tchau, meus lindos. Tchau. Beijo. Tchau. Goodbye. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação, né? Senão